Em tempos idos, diz a lenda, gentes vindas de outros mundos entraram pelos mares da Baía. Subiram as encostas à procura de água porque dela se sustentavam. Foram escavando o solo da ilha, criando sulcos profundos até chegarem às terras mais altas. Aí veio-lhes ao encalço uma grande nuvem de pássaros que pareciam ter adivinhado a sua presença. A sobrevoar os nossos aventureiros, as aves foram dançando à sua frente, como que a guiá-los até um paradeiro predestinado. Enquanto valsavam, os pássaros foram se transformando a pouco e pouco em gotas de água. E uma chuva começou a cair, primeiro de mansinho, depois mais intensa, e foi caindo, e foi caindo. Quando a chuva se dissipou, apareceu-lhes, como por encanto, uma lagoa no topo da ilha. E foi assim que os nossos visitantes acharam o precioso líquido que procuravam, deixando-se ficar por ali, no paraíso que tinham encontrado. Reza ainda a mesma lenda que os leitos das ribeiras da nossa terra são os sulcos que esta gente lendária cavou com as suas próprias mãos. Quando estas ribeiras correm, são os espíritos dos nossos antepassados a partilhar connosco da aventura que lhes salvou a vida, inspirando cada um de nós a interpretar a lenda à sua maneira. Nasci entre duas ribeiras. Na minha adolescência pensava na lenda que falava das suas origens e dizia para comigo que as minhas duas corriam para me ensinar caminhos. Uma delas, a grande, mostrava a sua força na tenacidade e perícia com que contornava os obstáculos que encontrava. Quando corria, ouvia a água a cair estrondosa e firme no que eu chamava o Poço do Salto. A outra ribeira era mais pequena, uma grota, por onde a água corria menos precipitada, docemente, quase escondida entre verduras, até ir juntar-se à grande, em frente à minha casa. Quando as duas se tornavam numa só, o caudal transformava-se numa ribeira perfeita, imbatível. Durante a noite, quando elas corriam em compasso, levado pelo zum-zum embalador das suas águas, via-me correr lado a lado com essa nobre ribeira, abrindo o meu próprio sulco, tropeçando, escorregando, deslizando, adormecendo, até pousar docemente no mar. No dia seguinte, acordava e as ribeiras já não corriam, mas o sonho, esse, ficava comigo. As ribeiras são memórias de sonhos. Para muitos, são também recordações de brincadeiras e de vivências, à mistura com algumas peripécias. O meu pai vinha fazer aqui a buscar feixes de lenha, não é? E eu vinha mais ele, e às vezes enquanto ele ia ali aqui ao lado fazer o feixe de lenha, havia aqui um poço de água, e então eu ficava aqui um bocadito às vezes a brincar ali no poço, não é? E depois ele punha um eco e trazia na mão um pau pequenino, que era para já me obrigar e me ensinar a levar aquele pauzinho às costas, não é? Esta é a ribeira que eu brincava com os meus amigos. Nós fazíamos algo muito interessante. Vínhamos aqui para a ribeira, mas lá no cimo da ribeira, e corríamos para cima e para baixo, e então a nossa brincadeira era tão simples como isso, que hoje não tem piada nenhuma para as crianças da minha idade da altura, que se calhar tinha entre também 9, 10 anos ou 7, 8 anos, e então era ver qual era o primeiro que chegava abaixo da ponte. Corríamos pela ribeira, a descer a ribeira, qual era o primeiro? E aquilo era uma festa, era uma alegria, porque o primeiro que chegava abaixo da ponte, tinha ganho o jogo. Eu lembro-me num poço que temos aqui um pouco mais tempo, na Ribeira das Cereiras, por dentro da casa, da gente diz que era do Sr. José Cardoso. A gente íamos para lá brincar com uns barquinhos que faziam de madeira, e um certo dia eu escorreguei e caí dentro dele.
Mas não era muito alto, eu tomei de pé e virei para... Mas ainda passei uma agonia grande. Foi assim uma cena totalmente diferente habitual das outras. Olha, o galinheiro era ali. Um dia, a ribeira correu e as galinhas estavam fora do galinheiro, na ribeira, onde havia um poçozinho de água. E então elas viram a ribeira chegar e o que é que se lembraram? Não se lembraram de entrar para o galinheiro. Lembraram sempre de ir para baixo e a ribeira apanhou-as. Apanhou-as e então elas iam a flutuar na água. E chegaram ao buraco da ponte que atravessa a estrada para o outro lado e estavam 3. E caminham por debaixo da ponte. E eu assim, ai, paciência, lá foi as 3 galinhas-se embora. Mas não deixei de vir ao lado de baixo ver a ribeira. Uma tinha salvado para o lado do teu avô e as outras 2 desapareceram. Venho para casa e conto isto à mãe. A mãe dá-lhe em gritar e a dizer, pois paciência, a semana passada já foi 1 e agora 3. Pois olha, ficamos com menos de 4 galinhas. As galinhas eram importantes naquele tempo, um ovinho estrelado de manhã para o pequeno almoço era muito bom e às vezes até para o jantar, era naqueles tempos como era então, era assim. Eu quando era criança, eu e meu irmão António, que era mais velho, e meus primos, a gente ia muito brincar para a ribeira do canto. E um dia fazíamos com os galhos de incenso, uns assentozinhos e tal, com um galhinho, a gente sentava-se naquilo e lá vinha para aquele legido abaixo, aquele escorregão ali abaixo. Mas um dia tivemos a infelicidade de faltar o ramozinho e rasgámos o rabo das calças. Chegámos a casa, vocês foram outra vez para a ribeira dar cabo das calças, zás. Para que levar ali umas palmadas para nunca mais irem para a ribeira brincar. Mas a gente volta e meia fugia, ia para lá brincar, mas já com mais cuidado para não se... As calças eram caras naquele tempo. E é engraçado, tinha essas calcinhas por fora e cuecas por dentro não havia. Minha mãe mandava a gente mudar batatas e tratar dos campos antes de ir para a escola. E a gente ia para lá, mas claro que eram rapazes, em vez de irem para o prédio, íamos para a ribeira brincar nos poços. E depois, quando era para se vir embora, a gente alagava a cabeça e a cara a fingir que vinham a suar do prédio. E a gente chegava a casa, a minha mãe dizia: rapaz, vocês vêm muito cansados. E a gente só caladinhos e pegar na mochila e andar para a escola. Eu nunca brinquei nas ribeiras, mas tenho uma cena muito interessante dos meus filhos, em especial do filho Jorge, que era o mais mexido. Foi num domingo do Espírito Santo em Santa Bárbara. Foi um susto que a gente passou, mas ao mesmo tempo engraçado. No dia dessa festa, o dito Jorge, juntamente com outras crianças, fugia dos pais para ir à caça de rãs que abundavam nos poços da Ribeira de Santa Bárbara. Mãe e pai, em pânico, procuraram o filho por algum tempo, até que deram com ele todo coberto de limbos verdes dos pés à cabeça. Pelos vistos, resultado de uma certa estratégia. Como pode ver, está cheio, tem as pedras, tem a poça e depois tem muita vegetação. Nós escondíamos junto à vegetação, que era para quando a rã saísse, nós apanharmos. E então aí, escondidos na vegetação, junto com a rãs, é que depois quando chegávamos sempre sujíssimos ao pé dos nossos pais. Era toda a gente fina, que na altura fato e gravata, e nós todos daquela maneira. Era mesmo impossível. Vocês apanharam a tareia nesse dia. Qual foi a reação deles? Era sempre a mesma? Já te disse para não rires? Como é que era? Normalmente era sempre aquela... Eu dizia que era a erupção de 5 minutos. Chegava ali os primeiros 5 minutos, berrava e gritava e puxava orelhas. Dali a 5 minutos já estava calma, meu pai queria rir, lá com o nosso vestimento e isso tudo. E até nós depois apresentávamos a ranja e então já não foi uma pesca em vão e ficavam sempre satisfeitos.
As ribeiras são também um jogo do faz de contas, uma espécie de palco de encenação da realidade do dia-a-dia, um ensaio e, em alguns casos, uma lição para a vida. Foi com estes barcos que eu brincava na Ribeira de Santa Cruz. Belos tempos, belas memórias. As minhas brincadeiras estavam ligadas com a envolvência da minha família na arte do mar. As brincadeiras do Ruben refletiam muito simplesmente o envolvimento da família nas atividades pescatórias, sobretudo na pesca do atum. Os barcos do avô e do pai, primeiro o ribeirense e mais tarde o Salazar e o Carmona, foram uma brincadeira a sério, com um grande impacto na freguesia. Com o aparecer destes barcos, passou a haver melhores rendimentos, com boas capturas, porque anteriormente havia atividade era da pesca da baleia, portanto os rendimentos eram mais fracos, mais baixos, e portanto com o surgimento destes barcos e de outros, houve outro poder económico, melhores soldadas, passou a haver mais construção em terra, portanto advindo do bom rendimento, e portanto isto trouxe um bom desenvolvimento para a freguesia e para Santa Cruz. Estes barcos eram brinquedos que a gente tinha na altura, não havia outros, e depois os rapazes da minha idade juntavam-se sempre aqui na minha casa, porque eu era um bocadinho inteligente, é que faziam os brinquedos para a gente brincar todos juntos. Depois, quando chovia muito, havia uns poços na ribeira, a gente ia para lá todos juntos brincarem com os barcos, fingiam que eram lanchas da baleia com os botes, e punham uma batata na água, faziam que era a baleia, e depois a gente ali brincava todos juntos, e era o nosso brinquedo naquele tempo, não havia outra coisa para se fazer. Fala das suas brincadeiras na Ribeira Seca, por exemplo. Olha, na Ribeira Seca, por aquilo que pareça, e com 65 anos de vida, recordo-me de a Ribeira Seca correr aí umas 2, 3 vezes. Se tanto, não era, digamos assim, uma ribeira que nós crianças ou enquanto jovens a gente frequentasse, porque não havia poços que a gente pudesse brincar. Também não havia os rapazes, éramos poucos da minha idade na Ribeira Seca, e então aos domingos, aos sábados e aos domingos é que me deslocava para as Fontes Negras. Era obrigatório ir à missa e posteriormente com o Manuel Fernando a gente juntava-se, porque ele era o inventor, digamos assim, dos brinquedos, e nós juntávamos, íamos para um poço chamado Lamoeiro, onde a gente brincava com barquinhos feitos por ele, pelo Manel, obviamente, e nos entretíamos aqui. Vamos, vai ficar pedras no meio. É botei boa banda. Mas não faz. Também não comandas a mim. Tu nasceste aqui praticamente ao pé de uma ribeira. Quando eras criança, que brincadeiras é que tu fazias na ribeira? Era com os barquinhos pequeninos. Andávamos a brincar com as crianças e depois os velhos garreavam com a gente, mas a gente ia lá para baixo, brincar e tudo. Porquê que eles garreavam com vocês? Era por causa do mar, podia coisa, e como não tinha pai, eles acautelavam. Por isso mas eu era muito mau e pequeno e fugia sempre lá para baixo. Quando éramos crianças e sabíamos que vinha a ribeira forte ou fraca, sobretudo quando era forte, íamos esperar a ribeira. Lá ia a rapaziada e vinhamos à frente a saltar e a fazer na galhofada. Às vezes dava para o torto, escorregava e caía, tínhamos que arrastá-lo e pronto, e depois safávamos aqui, quando ela vinha por aí abaixo. Isso era como a corrida de Pamplona? Era um bocado, às vezes era perigoso, quando a ribeira vinha com muita terra, muito forte, aquilo era uma coisa perigosa, quando aquilo caía, e lá víamos nós à frente. Nós tínhamos um barco de madeira feito por nós, e o nosso peixe, cada telha, cada pedaço de telha era uma tonelada que nós apanhávamos, então telefonávamos para a Cofaca a pedir, olha, vamos descarregar para o Porto das Ribeiras, para o Porto da Calheta, queremos 20 carcaças, 20 pães ou 40 pães, e chegamos às 8 horas à Calheta, ou à Piedade, ou às Ribeiras, ou
Portanto, isto era uma pesca com refeição? Sim, era uma pesca sempre com refeição. Isso era fatal como o destino. Memórias de brincadeiras nas ribeiras? Muitos poderes. Mas bem, brincar com barquinhos, fazer barquinhos de madeira, fazer velas, cozer à máquina de mão, fazer os panos para eles andarem naquele pulso ali embaixo da ribeira. Brincava-se muito na ribeira. Não havia telemóveis, era brincar na ribeira. Se tu fosses agora fazer uma brincadeira na ribeira, com a idade que tens, o que é que tu fazias? O que é que eu fazia? Ah, meu filho, não sei. Brincar na ribeira, só apanhámos vinhas ali embaixo, naquelas poças, apanhámos vinhas. Tu és um verdadeiro pescador, não és? Eu fui sempre pescador, toda a minha vida. Quando tinha os meus 6, 7, até 10 anos em idade escolar, ia com outros rapazes da minha idade brincar para a ribeira. Se ela corria, ou se tinha corrido na véspera e os poços estavam cheios, e fazíamos os nossos barcos de madeira, e quando era na época de outono, aproveitávamos a cana do pasto, que era uma dimensão de 50 ou 60 centímetros, fazíamos as velas com a tabuga, que é a parte da casca da bainha que fica da roda da cana do milho, as velas, e para patilhão, para o barco não revirar, punham arcos velhos das barricas dos vinhos que já não eram usadas e eram deitadas lá fora, geralmente para a ribeira, onde não havia carro de lixo que passasse, íamos a juntar os arcos velhos para fazer o patilhão para os barcos. Vocês o que é que pretendiam fazer com esses barcos? Imaginavam o quê? A pesca, a caça à baleia? Talvez não fosse propriamente a baleia, porque as velas não eram oblíquas, eram perpendiculares ao barco. Eram 3, 4 velas que nós punhamos, talvez a imitar as caravelas. E quando a ribeira parava, nós desfazíamos-nos dos barcos, íamos com eles para a escaleira e deixávamos ir por mar fora, talvez para descobrir novos mundos. Os jovens que brincavam com os barquinhos nas ribeiras e os lançavam ao mar para descobrir novos mundos, também o teriam feito como uma espécie de ensaio para a vida adulta. Alguns desses mesmos jovens, hoje homens e mulheres, continuam de facto a brincar com barcos junto à mesma ribeira. Eu brincava na ribeira, nunca pensei foi depois mais velho estar a brincar com os embarcações mais a sério e fazer regatas. A preparação aqui no Porto tem a ver muito com logística, as licenças que temos que pedir, os convites que temos que fazer, as comidas, o próprio jantar em si, arranjar júris, organizar os botes, primeiro a remo feminino, depois o remo masculino, e temos que ter um enquadramento na rampa para poder levar todos e depois quando uns quiserem sair não estarem a trovar os outros. Toda esta azáfama, que não é brincadeira de crianças, dará pelo certo um enorme prazer a quem participa, quem sabe fazendo até reviver os mundos imaginados nos Jogos da Ribeira. Quando estamos no mar, com a vela a apanhar o vento, a conseguirmos fazer com que o bote dê a sua velocidade máxima, é espetacular, é uma sensação ótima, é conseguirmos tirar o maior proveito do vento, é estarmos num mar imenso, azul, sempre, e normalmente há sempre um solzinho, é ótimo o ar livre, é ótimo aquela corrida e especialmente nas regatas, aquela competição, a vontade de chegar primeiro é o que mais me satisfaz. Além das brincadeiras de criança, as ribeiras desta terra falam ainda das lavadeiras que durante séculos se debruçaram sobre as suas águas caudalosas, esfregando roupas e, como diziam as suas próprias cantigas, lavando mágoas. Lavadeiras da ribeira lavam as roupas que lhe dão, só não lavam tristes mágoas que tem no seu coração. Maria de Lourdes recorda-se dos tempos em que as lavagens de roupa na ribeira eram uma constante na sua vida. Quando comecei a ir a lavar, também comecei vinha. A gente eram 7 pessoas numa casa e claro não havia muitas roupas.
E 7 mudas de roupa de uma pessoa já faz um montinho grande. E tinha que se ir lavar todos os dias para a ribeira, que fizesse chuva, que não fizesse chuva. A gente muitas vezes estava a lavar na ribeira e a chuva-nos a cair em cima, a gente todas alagadinhas. Mas tinha que ser. E de quantas vezes a gente nem sequer tinha força de trouxer as roupas mais grossas. Punham lá dentro do cesto para trazer para casa, ela vinha a pingar água. Uma coisa que a gente fechava a casa todas alagadas. Era uma vida, mas era uma vida bonita, porque é assim. A gente ajoelhava na ribeira para lavar e vinha frio, com vento e chuva. E a gente sempre tinha uma alegria para cantar. E aquela água a correr e aquele cheiro da água da ribeira com o sabão. Era tanto lindo, tanto lindo. Lavadeiras da ribeira lavam roupa que lhe damos. Só não lavam triste. Uma das coisas que eu admirava muito nas mulheres naquele tempo era irem para as ribeiras lavar a roupa um dia por semana. O trabalho da lavadeira, por vezes penoso, mas sempre acompanhado de uma demonstração de alegria quase infantil, é o tema do livro As Lavadeiras, Suas Lidas e Maluqueiras, da autoria de Maria Fernanda Simões, natural do lugar das Terras, ela própria, na sua mocidade, frequente lavadeira na Ribeira de Santa Bárbara. Apesar de nós vivermos essa vida muito alegre, passávamos sustos porque dava em chover e a ribeira logo descia muita vez. Eu lembro-me uma vez, a minha mãe veio estender roupa fora e foi dentro à ribeira e disse: meninas, parece que a ribeira que está a correr, porque eu estou a ver como ovelhas brancas a descer as ladeiras do topo. E uma disse: ai, são ovelhinhas. Mas não era, era a ribeira que já vinha de montes a montes com a água e a espuma da água. E não levou muito tempo, chegou à ribeira. Mal teve tempo para as raparigas tirarem a sua roupa para fora. Mas logo, em poucos momentos, a ribeira desceu e levou algumas peças. Mas depois, para vir para casa, tínhamos que cruzar outras ribeiras, como a Grota do Laranja, a Ribeira do Arrife. E aí penámos muito outra vez para atravessar essa ribeira que estava correndo, que levou outra vez roupa. E naqueles anos era difícil, porque era roupa que vinha das Américas e as famílias eram pobres e roupa se foi e elas choravam porque lá vai o meu vestido, lá vai... Era difícil, a vida era difícil. Acolá mais abaixo, aquele poço grande, aquilo é o comprido e abaixo é o redondo. Hoje, a Maria Fernanda, residente nos Estados Unidos e de visita à sua terra, traz a neta Constança à ribeira onde costumava lavar a roupa. Com isto, pretende transmitir à jovem aquilo que poderá ter sido a maior lição na sua vida. A verdade é que as ribeiras, para mim, deram-me uma grande lição na vida. Número 1, primeiro, porque apesar de começar a lavar roupa muito nova, comecei a aprender e a valorizar a vida. Como era o trabalho. Nós tínhamos que, eu nem sei dizer bem, palavras não me ocorrem, para dizer que a ribeira ensinava a mulher a ser mulher, lavando a roupa, o que era o sacrifício. Nós até cozinhávamos na ribeira, aprendíamos a cozinhar umas com as outras, porque levávamos às vezes batatas, peixe para cozinhar e todas fazíamos a comida juntas, aprendíamos a ser mulheres, ser jovens, e as mais velhas ensinavam-nos, davam-nos os exemplos da vida. Isto são cedros, de onde a gente... A visita de hoje à ribeira deverá ter sido uma verdadeira aprendizagem para a jovem Constance. Sabia que a minha avó costumava lavar roupa nos poços da ribeira, mas nunca tinha visitado o lugar para ver como era.
you throw your clothes in the laundry basket and it magically... Quando somos novos, atiramos com a roupa para dentro de um cesto e esta desaparece como que por magia. Vai para a máquina de lavar, depois a de secar, volta à gaveta. Era o que os meus pais faziam por mim. Mas aqui vejo que não era assim tão simples como lavar e secar em máquinas. Estas mulheres tinham que levar a roupa até à ribeira, lavá-la à mão e despender o dia inteiro à espera dela secar. Tudo isto me faz apreciar o que elas faziam. E que mais poderão ser estas ribeiras? Porque não património da nossa humanidade, símbolo distinto da nossa identidade ribeirense. As ribeiras são a constante nas nossas vidas, são como uma família. Acompanham-nos nos momentos mais tristes e mais alegres. São testemunhas das nossas atividades profanas e religiosas. Sem elas, a gente ia sentir um vazio nas nossas casas. Além do espaço emocional e até romântico que as ribeiras ocupam nas nossas vidas, existe uma outra dimensão, esta muito mais prática, mas não menos importante. Deus nos livre que não fossem as ribeiras, porque da maneira que chove e da maneira que temos a precipitação que temos durante o ano, se não fossem as ribeiras a levar aquela água toda para o mar, estávamos todos encharcados. Porque eu vejo chuva em vários países e várias localidades em que está tudo cheio de enchentes e de inundações, e aqui não temos esses problemas, mas graças a Deus é muito raro, porque temos as nossas ribeiras, e se elas não estiverem limpas, e uma preocupação que eu tenho quando passo para a escola com os miúdos, é sempre olhar para as pontes. Mesmo aqui de Santa Bárbara, olho sempre quando está muito caudal, para ver se a ribeira não está entupida, porque se entope a ponte, no instante, as casas ali por cima podem sofrer inundações. É sempre uma preocupação que eu tenho quando passo. E em Santa Cruz é a mesma coisa na dos Moinhos, porque é muito perigosa aquela também. Porque tendo a ponte entupida, é um risco. Que eu me lembro, ali, a ribeira vinha muito grande. Crescia muito grande. Fala-se do risco de uma ribeira e a senhora Laurentina Brum tem uma história a contar. Uma história de quando a ribeira lhe entrou em casa. Uma vez a gente assustou-se por isto. Trata a ponte, uma parte caída, e ainda se consertou, a ribeira veio muito grande e desceu por lá para o adro abaixo. Desceu para o adro abaixo, deitou o morozinho da igreja, uma coisinha embaixo. Isto há poucos anos, não foi há muitos anos, até que esta minha nora já estava lá em casa. Assustou-se. Ela fez esta casa aqui porque naquela altura pedia de susto. Até essa data eu sentia-me bem na casa onde vivia. Portanto, era a casa da família do meu marido, onde eles viveram toda a vida e onde se sentiam perfeitamente confortáveis. O tio velhote, nessa altura, quando o avisamos que a ribeira estava a correr, ele disse: mas vai parar. Virou para o outro lado e continuou a dormir. Portanto, já conviviam pacificamente com a ribeira. Eu aqui era estreante e fiquei muito aflita. E a partir daí comecei a pressionar o meu marido: temos que sair daqui, temos de construir uma casa noutro sítio, porque eu não vivo descansada. E portanto, foi a partir daí que eu comecei a ouvir regularmente a previsão do tempo. E sempre que dava chuvas fortes eu não dormia, porque tinha medo da ribeira me entrar pela porta dentro, o que veio a acontecer mais tarde. Eu assustei-me também bastante, porque eu também nunca tinha visto uma coisa daquelas. Foi a primeira vez que eu vi a ribeira entrar em casa. E assustei-me, por acaso assustei-me muito. E quando ela me falou na casa, portanto, eu concordei, apesar de depois ter a saudade de vir de lá de baixo de quando vim cá para cima. Mas, de qualquer forma, aceitei a ideia de se fazer a casa. E nunca se arrependeu? Hoje não. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Um outro incidente, este mais recente, no lugar de Santa Cruz, não terá tido os mesmos resultados, mas causou mesmo assim sustos e danos. Após um serão com a família, Otília e António Ávila regressavam a casa quando tudo aconteceu. Eu cheguei a casa e meu marido parou o carro fora do portão para eu entrar. Estava a chover, mas
eu não vi nada. E de repente ficou escuro e era só pedras e água por baixo do carro, e ele desceu um bocadinho com o carro para ver se a gente conseguia ir para a Canada. Já não podemos. Era pedras a cair em lama. Tentei ir com o carro mais abaixo, mas ele ficou entulhado nas pedras e não podemos sair dali. A ribeira ao lado da casa tinha trazido uma enorme quantidade de pedras e de lama, consequência de uma derrocada na encosta. O que fez mal foi as pedras, os pedregulhos, os bidões velhos de alcatrão, é que vieram por aí abaixo, os troncos de árvore, que entulhiram tudo e ficou assim a nossa casa em perigo. Ribeiras, belezas, que tal qual as rosas, também escondem espinhos. Freguesia das Ribeiras deste pico é famosa. É a segunda em tamanho e primeira mais airosa. Cá tem grandes lavradores e ainda baleeiros. Também teve doutores e famosos violeiros. 32 grotas e ribeiras, todas correm para o mar. Passam pelas nossas portas, muito frescas a cantar. Quando há festa no céu e Deus a quer alegrar, os anjinhos vêm buscar as ribeiras a cantar. Maria Leontina Betancourt é autora de 2 livros sobre a freguesia das Ribeiras. Neles reflete histórias e memórias da sua terra, incluindo o papel importante que as ribeiras tiveram e continuam a ter na vida dos ribeirenses. A importância das ribeiras no início do povoamento foi para eles saciarem as suas necessidades de alimentação, e depois continuou a favorecer, já com a inteligência do homem, que conseguia utilizar para mover as mãos de moinhos e fazer farinha para comerem o pão. E agora são muitíssimo apreciadas pelos turistas que nunca tinham visto correr água senão de rios e nunca tinham visto ribeiras. Agora até andam nelas sem dificuldade nenhuma, gostando de andar, e nós vemos-los passar e não queremos fazer o mesmo, não queremos andar nas ribeiras. Para melhor avaliarmos a importância das nossas ribeiras, será necessário contextualizá-las na sua panorâmica hidrográfica. Não é por acaso que a freguesia das Ribeiras se chama Ribeiras, porque realmente é a freguesia da Ilha do Pico com o maior número de ribeiras. Nós temos inventariado cerca de 120 ribeiras em toda a ilha, 120 linhas de água, e só na freguesia das Ribeiras temos um quarto, temos cerca de 32 ribeiras conhecidas na freguesia, portanto tem uma expressão muito significativa. Não só tem um número muito elevado de ribeiras, como também tem as maiores bacias hidrográficas associadas a essas ribeiras. Perante a vasta dimensão da área hidrográfica da freguesia e dadas as alterações climáticas dos nossos tempos e o perigo crescente de chuvas súbitas e de inundações desastrosas, urge cada vez mais manter as ribeiras limpas. A responsabilidade por estas limpezas caberá às entidades competentes. Se formos ver legalmente, o responsável por a limpeza das ribeiras não seria nem o governo nem o município, mas seriam os proprietários dos terrenos contíguos a essas linhas de água. É uma lei já muito antiga, que mantém-se em vigor, mas efetivamente muitas pessoas acabaram por emigrar, acabaram por abandonar os seus terrenos e não sabemos muitas vezes até quem são os proprietários, e daí o governo e os municípios terem que fazer esse trabalho. Mas é fundamental que os proprietários dos terrenos, que têm terrenos contíguos às ribeiras, mantenham esse troço contíguo ao terreno em bom estado, limpo, desmatado. Mas estamos aqui sempre a falar na questão da vegetação, mas há também outra questão muito importante que tem a ver com os resíduos. Apesar de tudo aquilo que a população possa fazer em termos de limpeza das ribeiras, reconhece mesmo assim a necessidade de uma maior intervenção por parte dos governos regional e local. Eu vejo daqui a tirar fotografias, esta gente está a fazer limpeza na ribeira. Porquê estas fotografias? Diz-me. É assim, para guardar memórias das atividades que fazemos. Eu sou funcionária da Junta de Freguesia das Ribeiras e temos um projeto de ecofreguesias em que o nosso dever, e acho que o dever de toda a população, é tentar manter as coisas bonitas, asseadas,
E há muitas pessoas que não têm consciência disso. Não formos nós a consciencializá-las e divulgar as imagens que fazemos e as atividades que fazemos, não chegamos a toda a gente. Assim, com as fotos, as pessoas gostam de ver e gostam de... sabem pelo menos que fazemos alguma coisa para que as coisas estejam bonitas e lindas. Alexandre, isto o que é? As coisas lindas a que se refere Cidália Silveira fazem parte de um leque de programas de limpeza do ambiente fomentados pelo Governo Regional e organizados pela Junta de Freguesia. Só a freguesia das Ribeiras, estamos a falar de entre Ribeiras e Pequenas Grotas, são 32, com áreas de extensões de, no que diz respeito aos núcleos urbanos, perto de 1 km. Obviamente que quando temos períodos de grande seca, temos a vegetação, como constatámos hoje, muito alta. Nós temos, até o abrigo um projeto que nós fizemos a candidatura de 2 projetos, foi o Ecofreguesia, a Freguesia Limpa e a Minha Ribeira. Nestes projetos há várias ações. Há ações do ponto de vista prático, com uma coincidência na limpeza que envolve a desmatação, e com a outra ação, também do ponto de vista do projeto da Minha Ribeira, que implica a remoção dos resíduos. Os resíduos de diferentes tipologias. Nós já fizemos uma outra ação, que também é importante e que também, de certa forma, tem a ver com a questão dos resíduos, que foi uma parceria com a escola, porque a escola faz um trabalho notável a esse nível e julgamos que as próximas gerações terão uma postura completamente diferente. Inês, Jorge... Porquê é que estás aqui? Porque me preocupa a condição da Ribeira do lugar onde vivo. Qual seria a tua mensagem para as pessoas que atiram estas coisas à Ribeira e que não o deviam fazer? O que é que tu dirias a elas? Eu gostaria de dizer às pessoas que estão-se a prejudicar a si próprias e ao meio ambiente e a todos em geral. Isso que é importante limpar a Ribeira, porque depois os resíduos vão todos parar ao mar e é prejudicial para os peixes e para o ambiente marinho. E depois também, quando vamos nadar ou mergulhar, também é prejudicial para a gente. E acho que é importante limpar a Ribeira para que isso não aconteça. Todos somos habitantes da freguesia das Ribeiras e, portanto, é nosso dever contribuir para a manutenção da freguesia. E acho que é isso. É o nosso dever. O que é que vocês têm aí nas mãos? Isto o que é? Isto é um obrigado do Sr. Mário Tomé, por vocês estarem aqui, não é? É, sim, senhores. Diz-me uma coisa, o que é que tu fizeste na Ribeira hoje, minha querida? Tu? Estive a limpar o lixo do mar, porque então os animais morriam se comessem lixo do mar e eles não sobreviviam. E alguns animais do mar às vezes também fazem bem. O que é que tu limpaste hoje? A Ribeira. Da Ribeira. Encontraste alguns brinquedos na Ribeira? Encontrei um, só que estava preso e não consigo tirar. E o que era isso, esse brinquedo? Não deu-se para ver bem. Dava-se para ver que era um brinquedo, mas... Não conseguiste apanhar, é? É. O envolvimento destes jovens é importante, eles que um dia serão os guardiões das Ribeiras. Por agora, cabe aos adultos continuar a dar o exemplo. Acho que é importante dar o exemplo. Pronto. Às camadas mais jovens, tanto como às camadas mais de idade, que não estão aqui representadas. Não vemos aqui ninguém acima dos 60, por exemplo. E é importante nós mostrarmos que é preciso manter a limpeza das ribeiras ativa, porque esta água faz falta, é água doce. Nós temos muita falta de água, inclusivamente o Sr. Presidente da Câmara deu ontem uma entrevista onde há muita falta de água nas lajes do Pico. Portanto, se a água correr limpa, muito melhor para todos. Acho que estas ações são extremamente importantes porque as ribeiras, aliás, como toda a freguesia e a ilha, devem estar limpas, porque é uma coisa que os turistas reparam muito, é que a nossa ilha é muito verde e muito limpa e devemos fazer por isso. E também desenvolver ações em que as pessoas fiquem sensibilizadas e contribuam para não haver lixo nem nas ribeiras nem nos caminhos. Curiosamente, vamos encontrar apoio a estes programas de limpeza de quem ainda deita lixo na Ribeira.
de quem simultaneamente defende a lavagem de tripas de porco como uma tradição totalmente inofensiva ao meio ambiente. Não há nada de grave para a natureza, isto é tudo produtos naturais, ou seja, é os excrementos do porco e água, mais nada, isso não afeta em nada o ambiente da ribeira, muito pelo contrário, é tudo material biodegradável e os bichinhos vão consumir esses produtos que vão cair, nada mais. Artur Tomé adianta que todo este ambiente ribeirinho que nos rodeia é um património digno de ser melhor aproveitado, não só para benefício dos habitantes, mas também para os que nos visitam. O que é que podemos aproveitar com o turismo? É tentar reconstruir os nossos moinhos de água, pô-los em condições para os turistas usufruírem e vê-los funcionar, porque ainda temos em Santa Bárbara 2 moinhos de água que funcionam e acho que fazem muito bem pô-los a funcionar e apresentá-los em condições a quem de direito. E, sei lá, agora estamos na época das caminhadas, levar os turistas a fazer as caminhadas desde da Foz da Ribeira e levá-la até à nascente. Isso seria muito interessante. Nós aqui tínhamos 5 moinhos de água, que havia moinhos de vento, de água. Fala-se dos moinhos da freguesia e o ribeirense Manuel de Simas da Silveira está pronto a oferecer a sua opinião sobre o que ele gostaria que se fizesse com eles. Eu gostava que eles ainda estivessem operacionais para demonstrar às pessoas que nos visitam a nossa vivência, as nossas dificuldades, como é que nós conseguíamos sobreviver aqui nestas terras, puxando. Nós levámos como exemplo as atafonas, por exemplo, para o Brasil, que ainda existe em Santa Catarina. E hoje havia nas casas, um tanto ou quanto mais abastadas, tinham atafonas, nós tínhamos atafonas. Não há uma única operacional, tudo foi destruído. A recuperação dos moinhos, pelo menos de um deles, é um assunto de interesse para Manuel Flamínio, um outro ribeirense com ligações íntimas a um dos moinhos da Ribeira de Santa Bárbara. Identifico-me com este moinho. Para além de ele ser da minha família, ainda hoje recordo com alegria os momentos que vinha com o meu pai aqui moer. O moinho da infância do Flamínio, de certo que viu melhores tempos. Hoje, propriedade da Câmara Municipal, encontra-se inativo e fechado a cadeado. Flamínio muito gostaria que ele voltasse ao que era. Eu gostava de o ver a funcionar como antigamente os que o idealizaram e construíram o puseram a trabalhar. Porque hoje já não tem a importância que teve na altura, porque a freguesia vivia da subsistência. Os milhos da lomba à costa eram todos aproveitados para milho e cereal, o trigo. Depois havia a necessidade de bolhar o milho e de moer o milho para a subsistência, para os animais, para tudo. E, portanto, a presença dele para o futuro era um marco importante na história. Recuperar moinhos, cuidar das ribeiras, enaltecer a nossa identidade. Tudo isto parece fazer sentido, numa altura em que tantos visitantes vêm aqui gozar o natural e o genuíno. As suas palavras de apreço por estas paisagens dizem tudo. Já escalamos esta ribeira há mais de 10 anos e todas as vezes é cada vez melhor. Isto é fantástico. Há tantas à escolha. Ribeiras para principiantes e ribeiras para os mais avançados. É divertido para as pessoas a todos os níveis. Venho aos Açores já há anos e esta é provavelmente a atividade que eu mais aprecio. Gosto de ver a erosão nestas rochas. É uma escalada fantástica. Um lugar de magia. O rosto desta paisagem está sempre a mudar. Cada vez que vimos aqui, mesmo que seja a mesma ribeira, é sempre uma experiência diferente, sempre emocionante de ver. It's always exciting to see. Em forte concorrência com a rancho que coacheiam em vários poços da Ribeira de Santa Bárbara, ouvem-se os acordes soltos de instrumentos musicais. A Filarmónica União Ribeirense está prestes a iniciar o último ensaio de uma importante peça musical. A peça, composta por Pedro Sobral Santos, inspira-se no ambiente ribeirinho e é, indiscutivelmente, um hino às ribeiras da nossa terra.
E no início eu tentei imaginar o nascer do sol aqui na zona de Santa Bárbara, mais precisamente ali naquela zona do fundo, onde a ribeira vai dar ao mar. Tentei imaginar... O Pedro Santos explica que a peça está dividida em 5 partes, começando com o amanhecer, depois a dança dos pássaros antes da tempestade, a chuva, a ribeira a correr, a chegar ao mar, a dissipar-se de mansinho. Os ensaios são poucos, mas a perícia, a dedicação e o entusiasmo desta banda superam quaisquer deficiências. Foram 3 ensaios ao todo que fizemos com a peça, mas felizmente, como temos a sorte de ter alguns músicos que estão a estudar já numa escola profissional, que chegaram e fizeram um ensaio, por exemplo, 2 ou 3 miúdos, 3 deles só fizeram a gravação, chegaram e gravaram logo, nem sequer ensaiaram, mas têm facilidade porque pronto, é a vida deles, eles vão ser profissionais um dia nesta área, é um bom treino também para eles fazer este tipo de coisas. Foi relativamente simples, não vou dizer que foi complicado, mas foi um processo natural. 1, 2 e... O envolvimento neste projeto musical, que também inclui uma filmagem inédita na Ribeira, acaba por ser motivo de grande satisfação e até de orgulho para os músicos participantes. Foi um projeto novo, tanto eu como o Pedro, estamos sempre abertos a novos projetos, tudo que possa fazer com que a banda evolua e que possa motivar todos os músicos que fazem parte da banda. Tentamos sempre fazer algo diferente para que eles possam recordar a sua passagem cá na banda, ou que fique registado para futuramente, mostrar aos seus filhos, netos, familiares. Para mim foi um gosto ter tocado a peça, ela é muito bonita e ficar registado, tanto em imagem como em vídeo, para futuramente se possa ver. Eu gostei muito, foi divertida, a música era lindíssima e podíamos ter feito mais alguns ensaios, mas acho que correu tudo bem. Para mim foi a primeira vez que tinha feito este tipo de trabalhos, gostei muito e gostava de repetir algum dia. A experiência na Ribeira deu muito trabalho, mas depois correu tudo bem e o final ficou tudo bom. Foi pela primeira vez que participei nisso, aliás como tocador e como membro da Filarmónica, que participámos pela primeira vez nesse filme, que é um contributo para a freguesia. Foi um contributo muito bom e acho que para a memória dos antigos e todas as pessoas que serviram desta ribeira. Eu senti-me muito orgulhoso de ter participado nessa iniciativa. Se calhar é uma coisa inédita que nunca mais vai acontecer e que fica para a prosperidade, tanto a nossa gravação áudio como o nosso vídeo daquele conjunto, que é um conjunto excepcional que temos na banda, também fica gravado ali associado a esta ribeira que não se pode associar à Filarmónica. Esta experiência para mim é uma experiência nova, nunca tinha feito uma coisa dessa, mas eu adorei. Adorei da forma como se fez, a distribuição dos músicos pela Ribeira Abaixo, portanto aquilo supostamente é imitar a água. A peça que foi dedicada mesmo à descida da Ribeira enquadra-se perfeitamente na Ribeira mesmo, propriamente dita, a descer, a chuva, a chegada da Ribeira ao mar. É linda a peça, eu adorei, foi uma experiência que nunca mais vou esquecer, nunca mais. Ribeira das Ribeiras, a nossa homenagem. São para ti as poesias que vivem nas lendas que tu inspiraste, nas memórias de crianças em barquinhos que os levaram para além dos horizontes de uma ilha. É para ti a canção de lavadeiras e as histórias de tanta gente a quem ofereceste vivências, emoções e ensaios para a vida. A ti dedicamos a música de artistas inspirados na tua majestade poética e de filhos que cresceram à tua beira, orgulhosos de participarem nesta dedicação.
Transportes aéreos para Portugal fornecidos por Azores Airlines, The Atlantic and You.